Bora lá resolver mais uma questãozinha aqui para o canal Matemática Linda. Dá uma olhadinha nessa questão que já apareceu na sua tela, uma questão da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Nós vamos ler com calma, nós vamos resolver bem passo a passo essa questão aqui, uma questão que a gente precisa ter conhecimentos aí de função afim e função quadrática. Além disso, nós também temos que conhecer a parte de inequações. Antes de resolver a questão, deixa eu te fazer um pedido, te dar um alerta, te dar um aviso, sei lá. Não esquece de fazer inscrição no canal, deixa o sininho ativado. Se você fizer a inscrição e tiver com o sininho ativado, vai receber notificações de vídeos como esse aqui, ó. Tem questões de vestibulares, questões de Enem, concursos públicos, raciocínios lógico, matemático, questões de concursos militares. Tem bastante coisa que vai surgir no canal. E se você tiver com a inscrição feita e com o sininho ativado, vai ficar sabendo de primeira mão. Bora lá resolver então? Olha só o que diz essa questão da UERJ. No sistema de coordenadas cartesianas a seguir estão representadas as funções fx igual a 4x menos 4 e gx igual a 2x ao quadrado menos 12x mais 10. Com base nos dados a seguir, determine a. As coordenadas do ponto P. B. O conjunto de solução da inequação. Eu vou dividir gx por fx. Quero saber quando que isso vai ser menor que zero, ou seja, quando que essa divisão, essa inequação aí quociente vai ser negativa com a condição de existência que f de x seja diferente de zero, porque f de x está no denominador. Veja que eu tenho aqui a representação da função fx menos 4x menos 4, que é uma reta, né, inclinada, uma reta crescente, e a gx igual a 2x ao quadrado menos 12x mais 10, essa parábola aqui com concavidade para cima. Então, para a gente resolver essa letra A, que pede as coordenadas do ponto P, veja que as coordenadas do ponto P, o ponto P, na verdade, é exatamente um dos pontos de intersecção desta reta com a parábola. Nós temos dois pontos de interseção, nós temos um outro ponto de interseção aqui que é justamente tanto a raiz da função f quanto a raiz da função g. Raiz, lembrando, sempre é um ponto, né, aqui no eixo das abscissas, justamente um ponto de interseção no eixo x, ok? Então, o que acontece? Para a gente determinar as coordenadas desse ponto P, já que ele é um ponto de interseção da função f com a função g, quer dizer que as coordenadas desse ponto P é a mesma tanto para a função f quanto para a função g, ou seja, o mesmo valor de x aqui, para as duas funções e o mesmo valor de y para as duas funções. Se as coordenadas são as mesmas, quer dizer que neste ponto aqui as coordenadas são as mesmas, ou seja, f de x igual a g de x. E é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai escrever. Então, para eu descobrir justamente ali aquelas coordenadas do ponto P, eu vou igualar as duas funções. Só para ficar um pouco mais prática a nossa vida, eu vou fazer assim, gx tem que ser igual a fx. Função gx eu vou substituir, né? Colocar aqui um 2x ao quadrado menos 12x mais 10, e a função fx, um 4x menos 4. Beleza. E aí, o que acontece, né? Se eu quero descobrir qual é o valor de x primeiro, eu vou deixar tudo lá para o lado esquerdo da igualdade, onde tem x, ou seja, vou ter um 2x ao quadrado menos 12x. Esse 4x vem para cá, menos 4x. Mais 10 permanece. E o menos 4 vai para o outro lado esquerdo lá, mais 4. Ou seja, nós temos tudo neste primeiro membro da igualdade. Vamos melhorar um pouquinho. Eu vou ter um 2x ao quadrado menos 16x mais 14 igual a zero. E como eu quero descobrir o valor de x que satisfaz, é a resolução dessa equação do segundo grau. Aí nós temos algumas maneiras de resolver. A mais famosa de todas é a tal da fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara. Então, como eu quero descobrir o valor de x, eu posso simplificar essa equação, já que nós temos todos os coeficientes pares. Vou dividir tudo isso por 2 e vou obter aqui uma equação um pouco mais simplificada, x ao quadrado menos 8x mais 7 igual a zero. E aí, né, eu posso trabalhar com a formulazinha de Bhaskara, fazer lá
identificar quem são os coeficientes A, B e C. A é quem multiplica x ao quadrado, é 1. B é quem multiplica x menos 8. E C, termo independente, o 7. Pela formulazinha de Bhaskara, né, a gente vai fazer lá x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né, o delta discriminante dessa fórmula resolutiva aí, dessa equação do segundo grau, dessa funçãozinha do segundo grau, a gente calcula fazendo b ao quadrado menos 4ac. Eu prefiro separar. Então, delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, para calcular o valor de delta, eu vou fazer b ao quadrado, que é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 7. O delta é menos 8 ao quadrado, 64. 4 vezes 1 vezes 7, 28. E aí, se você fizer 64 menos 28, você vai obter 36. Beleza. E a partir do momento que a gente tem o valor de delta, nós substituímos justamente lá na fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E aí nós fazemos as substituições. Então vai ficar assim, ó. O valor de x vai ser menos b, que é menos 8, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 36, sobre 2 vezes o a, que é 1. E aí eu vou ter x igual a menos com menos mais 8, mais ou menos raiz quadrada de 36, que é 6, sobre 2. Justamente por causa desse mais ou menos que nós temos as duas raízes, né? x1 eu vou considerar o valor negativo, 8 menos 6 sobre 2. 8 menos 6 é 2, né? Sobre 2 vai dar 1, então x1 ali vai ser 1. E o x2 eu vou usar o valor positivo, né? 8 mais 6 sobre 2. 8 mais 6, 14 sobre 2. x2 vai ser igual a 7. Então as raízes são 1 e 7. O que nós descobrimos, na verdade? As coordenadas x dos dois pontos de interseções. Então, aqui nós temos um ponto de interseção, onde x é igual a 1, e outro ponto de interseção aqui, então, que o x vai ser 7, né? Por dedução ali, lógica, né? De falar da reta real ali, né? 1 à esquerda do 7. E aí eu tenho que descobrir qual seria, ou quais seriam ou qual seria, né? No caso aqui, as coordenadas, qual seria a coordenada desse y do ponto P, já que o y deste outro ponto aqui que eu podia chamar de Q, ó, seria 0, né? É 0, porque é exatamente o ponto de interseção ali no eixo x, ok? E aí, para descobrir o valor do y, eu posso voltar em qualquer uma das duas equações que nós temos no enunciado, na função f ou na função g, já que eles coincidem, lembrando de partir da brincadeira de que g de x é igual a f de x. Eu acho que você vai concordar comigo que é mais fácil usar a função f. E na função f, no lugar do x eu vou colocar 7. Então, eu vou calcular aqui um valor numérico, a imagem nessa função quando x é igual a 7. Então, vai ficar um 4 vezes 7, onde tinha x eu coloquei 7, menos 4. Ok? Então, eu vou ter que na minha função f e na função g também, né? Quando x é igual a 7, vai ficar 4 vezes 7, 28, menos 4, 24. Então, a coordenada y aqui é 24. Só para a gente deixar aqui certinho como as coordenadas do ponto P. Então, x igual a 7, y igual a 24. Beleza? Uma coisa assim que a gente poderia usar nessa questão aqui também são aquelas famosas relações de Girard, né? Ou a famosa fórmula soma-produto. Então, em vez de a gente ficar aqui, ó, sofrendo com a fórmula resolutiva, a famosa fórmula de Bhaskara, a gente já podia pensar aqui nessa situação, na equaçãozinha, dois números que multiplicados dão 7. Como 7 é um número primo e a gente está pensando em números fáceis para a nossa vida, seria 1 e o 7. E veja que 1 mais 7 também vai dar 8, né? Os números que multiplicados dão o oposto desse 8 aqui. Por que vai dar certo isso? Porque quando a gente fala daquela formulazinha soma e produto, dois números que multiplicados, nós temos como resultado a razão entre C e A. Então, o coeficiente seria igual a 7, A igual a 1. Por isso que eu falei o 7. E dois números que somados dão menos B sobre A. Então, menos com menos, o B mais 8, né? O A é 1. Então, dois números que multiplicados dão 7 e somados dão 8, que seria o 1 e o 7. Também era uma maneira que nós tínhamos de pensar. Ok? Matamos letra A.
Agora vamos para a letra B. Na letra B, ele quer o conjunto de solução dessa inequação aqui, ó, g de x sobre f de x, tá? O que nós vamos ter que fazer aqui, o que nós chamamos de análise de sinal, porque nós estamos falando de uma inequação quociente, né? Nós estamos dividindo g de x por f de x. Então, nós vamos fazer justamente análise sinal. Para fazer análise sinal, eu preciso das raízes. Eu vou começar pela função f, que é mais fácil. E aí, se você lembrar do que a gente fez agora na letra A, você já sabe qual seria a raiz. Se não sabe, não tem problema, tá? E aí você vai fazer o estudo de sinal justamente por meio de retas reais. Eu represento geralmente as retas dessa forma aí. Então, aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, nessa primeira reta real, eu vou representar justamente o que nós temos aqui sobre a função f. Tá? A ordem não importa, tá? E o que eu estou fazendo aqui para a equação quociente, eu posso fazer para a equação produto também, da mesma forma. Então, por exemplo, aqui para a função f, ó, eu vou copiar lá o que nós temos no enunciado, ó, fx igual a 4x menos 4. Primeira coisa que nós temos que fazer para trabalhar com estudo sinal, com análise sinal, é encontrar a sua raiz. Estou falando da sua raiz porque a gente está falando de uma equação do primeiro grau. Raiz é justamente, por raízes, né? Raiz é justamente o ponto de intersecção da reta, já que está falando da função afim, com o eixo x. Então, eu estou falando deste ponto aqui, ó. Beleza? E eu não sei qual é o valor do x aqui, mas eu sei que y é zero, né? Se você olhar para o eixo y é zero, por isso que também é chamado de raiz ou zero da função. Então, no lugar do y eu vou colocar zero, lembrando que quem está em função de x é o y. Então, nós vamos ter aqui, ó, um zero no lugar da função ali, né, fx, que está fazendo o papel do y, é igual a 4x menos 4, joga o 4 para o outro lado lá para ficar positivo. 4 vezes quanto que vai dar 4? 4 vezes 1, ou seja, x igual a 1. Nós já sabíamos, né, da outra questão ali, mas tudo bem. Aí o que acontece? Nessa reta que eu estou representando aqui a função afim, ó, eu vou marcar assim o 1 e veja que eu vou deixar uma bolinha sem pintar mesmo, uma bolinha aberta justamente pela condição de existência aqui, ó. Tá? Mas lembrando que quando x igual a 1, y é zero e não pode ser zero no denominador nessa divisão que dá na equação quociente. Agora eu quero que você enxergue nesse gráfico aqui, ó, nesta reta aqui, ó, nós temos parte da reta que está abaixo do eixo x e nós temos parte da reta que está acima do eixo x. Esta parte da reta que está acima do eixo x quer dizer que a função assume valores positivos. Olha para o eixo y, tá? Olha para o eixo y. Se você olhar no eixo y, essa parte aqui da reta que está acima do eixo x, quer dizer que a função assume valores positivos. E para você saber qual é o intervalo que isso acontece, você vai projetar tudo isso aqui lá no eixo x. Ó. Vai projetar tudo isso aqui lá no eixo x. Ou seja, qualquer valor de x que se coloque que esteja aqui ó, à direita da raiz, vai fazer com que essa função assuma valores positivos. E isso eu vou jogar aqui na minha reta real. Ó. Qualquer valor que esteja aqui, então, à direita dessa raiz, ó, vai fazer com que essa função assuma valores positivos. E aí, se você observar bem também, continuando essa brincadeira séria, qualquer valor que a gente pegue ali, ó, que o gráfico esteja abaixo do eixo x, vai fazer com que a função olhe para o y assuma valores negativos, ou seja, qualquer valor de x aqui ó, à esquerda da raiz, que eu vou marcar aqui para você na reta real. Pronto, fiz a análise sinal da função f. E aí eu vou fazer a mesma coisa agora para a função g. Tá? Eu quero que você enxergue que a função g nós temos uma parábola, por isso que eu já marquei ali 2 pontinhos para você. Deixa eu só fazer alguns ajustes aqui para a gente conseguir fazer essa parte. E aí, da mesma forma que a gente fez com a função f, a gente vai fazer com a função g. Só que agora a gente vai analisar que nós temos dois pontos de interseções ali no eixo x. Ou seja, um deles coincidiu com a reta R, que a gente já conhecia. Né? Então veja que aquele, por isso que eu já marquei, e não precisa se preocupar com escala na hora de fazer análise de sinais ali nas retas, né? Porque ali eu já marquei o 1 para a reta, para a função f, e esse 1 também vai coincidir para a função g, para a parábola. A questão é descobrir qual que seria a outra raiz aqui, ó, ou seja, qual é este outro ponto aqui de intersecção. Por isso que é importante
e a gente fez a letra A bem detalhado com a fórmula resolutiva, com a fórmula de Bhaskara, e aqui eu vou reforçar para você aquelas relações de Girard que eu tinha comentado ali, só falei, né, na letra A, relações de Girard, famosas fórmulas lá de soma e produto. Então, se você lembrar por acaso que a soma de duas raízes, no caso de uma equação do segundo grau, sempre vai dar menos b sobre a, e o produto entre as duas raízes sempre vai dar c sobre a, aqui seria muito mais fácil usar as relações de Girard, porque na função g, olha aqui para a função g, ó, eu tenho os coeficientes, eu tenho a igual a 2, eu tenho b igual a menos 12 e tenho c igual a 10, e como eu já sei que uma das raízes é 1, que a gente já trabalhou na função f, e é um ponto que coincide, né, que intercepta a parábola, e justamente no eixo x eu já sei uma das raízes. Então, se eu chamar x1 de 1, ó, e se eu usar, por exemplo, a ideia do produto das raízes, ó, o produto das raízes vai dar c sobre a, no lugar do x1 eu colocar 1, eu posso reescrever assim, ó. 1 vezes x2, que é a outra raiz que eu quero descobrir, vai ser igual a c. C é 10 sobre a, que é 2. E 1 é o elemento neutro da multiplicação. 1 vezes x2 vai dar x2 e 10 divididos por 2 vai dar 5. Pronto, eu tenho a outra raiz. Claro que você pode usar a forma resolutiva ali, a forma de Bhaskara também, mas demora um pouquinho mais de tempo, né? E aí eu consigo aqui mais rapidamente descobrir qual é a segunda raiz. Então, da mesma forma que a gente fez antes ali, ó, eu quero que você enxergue na parábola, e eu vou escrever aqui, eu vou pintar, desenhar, destacar aqui para você já conversando. Nós temos uma parte que está acima do eixo x, olha para o y. Quer dizer que neste ponto aqui a função assume valores positivos, aqui também, ó, nesses pontos. Então, nessa parte da parábola e na outra parte da parábola. E nós temos uma parte, ó, da parábola que está abaixo do eixo x, que é justamente entre as raízes. Deixa eu escrever a raiz ali, ó. E aí a gente vai conseguir fazer o estudo sinal, a análise sinal. Então aqui eu vou colocar o 5 da segunda raiz. Então veja que quando nós temos qualquer valor de x que esteja entre as raízes, ó, entre as raízes aqui, ó, se você olhar para o gráfico, se você pegar e projetar tudo lá no gráfico, ele está abaixo do x, quer dizer que nessa região aqui, ó, a função assume valores negativos. Logo, entre 1 e 5, ó, a função assume valores negativos. Claro, no x igual a 1, no x igual a 5, zera, raiz ou zero da função, né? E aí eu quero que você enxergue também, então, que se eu pegar qualquer coisa aqui, ó, qualquer valor de x à esquerda da raiz 1, se eu projeto lá no gráfico, não esquece, ó, está acima do eixo x, quer dizer que nessa região aqui a função assume valores positivos, ó, então à esquerda do 1, ou seja, qualquer valor de x menor do que 1, ou qualquer valor de x maior que 5, ó, porque se pegar qualquer ponto aqui, ó, x maior que 5 e jogar lá no gráfico, ó, a função assume valores positivos. E aí a gente fez a análise sinal de cada uma das funções. E para eu brincar agora com essa inequação aqui, ó, quociente, e descobrir quando que ela é menor que zero, eu vou fazer uma regrinha de sinal, bem matemática básica mesmo. Mas se você quiser separar as regiões, separe para você não confundir. Ó. Então veja, já vamos fazer alguns destaques aqui. Ó. Vamos fazer uma análise. Ó, vou colocar aqui o 1 à esquerda e o 5 à direita. E regrinha de sinal você vai me ajudar. Então, por exemplo, à esquerda do 1, ó, à esquerda do 1, menos com mais, menos. Entre 1 e 5, ó, mais com menos, menos. E eu estou falando mais com menos, ó, menos aqui à esquerda do 1, menos da primeira função f, mais da primeira função g, menos com mais, menos. Agora, entre 1 e 5, na função f é positiva, na função g é negativa, então mais com menos, menos. E veja que agora à direita do 5, ó, na função f é mais e na função g é mais. Mais com mais fica mais. Como eu quero, ó, presta atenção de novo, como eu quero menor do que zero é negativo. Só que tenham cuidado, por favorzinho, por favorzinho, por favorzinho. Então, se eu quero menor que zero, não sei por que eu troquei aqui na cabeça, eu quero a parte negativa.
Só que você veja que eu vou dar um salto aqui, ó, vindo lá do infinito negativo no 1. Por quê? Porque 1 é a nossa restrição, lembra? 1 é a nossa restrição, porque nós temos uma situação aqui, ó, que a função f tem que ser diferente de zero. E aonde que a f se anula? Justamente na raiz, quando x é igual a 1. Por isso que a bolinha vai continuar aberta aqui. Ó. Então, a nossa solução aqui seria exatamente todos os valores de x ó, menores do que 5, porém tem que ser diferente de 1. Como é que poderia aparecer para você? Como é que seria uma possível maneira de escrever ó, um conjunto de solução? X pertence aos reais, share, tal que x é menor que 5, porém o x tem que ser diferente de 1. Beleza? Então veja que essa questão aqui é muito bacana para a gente aproveitar e revisar a função afim, para revisar função quadrática, né? Justamente para trabalhar com as coordenadas ali do ponto P e do outro ponto Q que eu criei na letra A, e também para trabalhar com inequações, né? Que aqui no caso foi a inequação quociente e que reforço para você. O que eu fiz aqui para a inequação quociente, você faz também para a inequação produto. A mesma ideia. Analisa o sinal de uma função, analisa o sinal da outra e faz regrande de sinal ali para trabalhar com o produto. Beleza, povo lindo? Aluninhos queridos do meu coração, não esquece de curtir o vídeo, por favor, para deixar o professor Tatarim feliz. Façam comentários, quero saber se está ajudando, se não está ajudando, se ficou claro. Se tiver alguma dúvida, por favor, também escreva. A gente vai conversando e vai se ajudando. Valeu? Até a próxima. Tchau.